Fala galera, boa noite, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no meu canal. Tava meio sumido porque correria de serviço, não tinha muitas notícias do Corinthians, mas essa semana a gente vai ver se vai ter alguma coisa. Vamos voltar com os vídeos. Então, precisava dar uma descansada também, peço desculpa. Aí como eu falei pra vocês, né, que ia ter pelo menos os pós-jogos contra os Jogos do Brasil. Galera, eu achava que dava pra ganhar esse jogo, mas dá pra ver que a seleção do Marrocos, ela tem uma moral lá em cima lá ainda, entendeu? Eles têm bons jogadores, por mais que não sejam jogadores de grandes renomes, mas atuam bem. Eu acho que foi um ótimo resultado. Propôs ali primeiros 15, 20 minutos de jogo, propôs muito o jogo pro Brasil. O Brasil começou muito perdido. Eu vou falar de dois jogadores em específico, que eu acho que pra mim é o primeiro jogo, mas nunca gostei. E dava, eu acho, pra gente ter ganhado. Eu acho que a seleção do Marrocos é boa, mas o do Brasil eu acho ela um pouco acima da média, mas eu acho que entrou com uma escalação totalmente, na minha opinião, que eu não gostei, entendeu? Você não tinha muita gente para armar time, entendeu? Ou quebrar as linhas de defesa, entendeu? A pessoa que poderia estar fazendo isso, que era o Rafinha, para mim ele não, hoje foi inoperante. Eu acho que ele só teve ele teve uma péssima atuação. O Vini também, para mim, ele só fez o gol, mas depois não fez mais nada, porque foi um erro de marcação mesmo. Então, assim, em geral, o empate saiu de muito bom tamanho. Claro, eu não queria o empate. Eu acho que é as duas seleções que vai brigar para primeiro e segundo colocado, entendeu? Agora é descansar, fazer saldo de gols, como foi falado, entendeu? E, cara, é que eu falei pra vocês, eu acho que a seleção do Brasil, ela precisa muito ainda comer um arroz com feijão ainda. Eu acho que tem muito jogador ali que não deveria estar, na minha opinião. Principalmente alguns jogadores que começaram, entendeu? Que eu acho que eles são bons em seus clubes, mas eles não são fora da curva. Que eu acho que pra você ser da seleção, você tem que ser um pouco fora da curva. Então é uma pena, tomamos um gol, que eu falo pra você, um erro do Paquetá. Eu não gosto desse Paquetá. Eu acho que ele não devia estar aí. Poderia ser outro jogador, mas não o Paquetá. Eu acho que tinha outros jogadores para a posição dele muito melhor. Eu falo com maior clareza que eu acho que tinha jogadores que deveria estar ali, melhores que o Paquetá. Então ele sai com um erro de bola. Então a zaga totalmente desprecavida. E foi gol, um golaço, não teve muito o que fazer. Acho que foi um gol bem merecido do Marrocos. O Marrocos merecia o gol, porque até aquele exato momento dos 20 minutos, eles estavam propondo muito jogo, fazendo muito a sua linha defensiva estava muito alta, o seu meio de campo estava muito alto. O Brasil não conseguia progredir. Então, na minha opinião, eu acho que o primeiro gol foi um gol muito bonito. Aí o Brasil começa a dar aqueles resquícios, sabe, de puta, cara, tem que virar. Aí começou. O Marrocos se retrancou tudo. E por uma infelicidade também da marcação, porque o Vini estava sozinho. Então ele fez o que fez ali e foi um gol, foi um bata de um gol. É como eu falo, o Vini não jogou bem, ele só teve aquela bola do jogo, entendeu? E matou, mas no contexto como todo, ele não jogou bem. Não como ele joga no Real Madrid, entendeu? Porque assim, parece que no Real Madrid ele joga melhor do que quando ele joga na seleção. O Rafinha é a mesma coisa, ele arrebenta de jogar no Barcelona. Só que chega na seleção,
É um desastre. É um desastre. É fato, gente. Então, eu queria que o Endrick começasse. Eu acho que o Endrick, cara, na minha opinião, eu posso estar errado, gente. Eu acho que o Endrick vive um bom momento. Eu acho que ele merece estar ali na seleção. Começar como titular ou entrar ele no segundo tempo, eu acho que foi um erro do Ancelotti de não ter colocado o Endrick. O Paquetá, gente, pra mim ele não tem que estar ali na seleção, gente. O que o Paquetá tá jogando? Quanto tempo o Paquetá não joga? Ah, tá jogando no Flamengo. Cara, mas jogou 5, 6 jogos e conseguiu a convocação. O Everton é a mesma coisa, jogou um jogo, conseguiu a convocação. O Alisson, eu acho que tem goleiros melhores que o Alisson. Tava machucado e tá jogando. A único que eu falo que ainda a gente fala, pô, cara, não tá jogando pouco, mas tem que estar na seleção, era o Neymar, cara. E isso que não jogou. E eu não sou fã do Neymar, gente. Eu não gosto dele. Eu gosto, assim, ele como jogador seleção, mas joga no meu rival, cara. Entendeu? Mas o Neymar precisava estar ali porque o peso de seleção é dele, cara. Não é do Vinícius Júnior. Não é do Rafinha. É do Neymar, cara. Quando o Neymar se aposentar, aí é outros 500, cara. Aí a gente vê se é um Vini Júnior que pode fazer isso, se é um Rodrigo que pode fazer isso, se é o próprio Rafinha pode ser o 10. Hoje o 10 do Brasil é o Neymar. Então, tem jogador ali que começou, igual eu falei, gente, Ibañez. Cara, eu vi essa escalação vir Ibañez, falei, gente, que é isso? É um cara, cara, pra mim, eu falo, eu não... É um cara aleatório, eu não gosto desse Ibañez, cara. É um cara que, tipo assim... Sabe o Ancelotti, ele vai ver um jogo contra o Taubaté e São José? Eu vou dar um exemplo, que é o clássico meu regional. Vê o Taubaté e São José e vê um cara ali, um volante ou um lateral fora de série. Ah, vou levar aquele cara. É o Ibañez, cara. Eu acho que pra posição dele tem jogadores muito melhores também. Tem muitas. Se você for a fundo, tem jogadores melhores. Então, cara, o Ibañez perdeu todas as jogadas. Graças a Deus que ele saiu, deu uma melhorada. Né, das substituições, gostei que entrou o Fabinho, entrou o Danilo. Então entrou uns caras que realmente melhorou o estilo de jogo. Luiz Henrique. Cara, esse Luiz Henrique aí é 10, cara. Ele é um baita de um jogador, entendeu? E infelizmente são jogadores que pro Ancelotti é reserva e não é assim. Esses cara tem que começar contra essas seleções de médio escalão que fala. Você tem que começar com uma vontade mais do que eles, porque eles vão começar vai querer subir a marcação, jogar por uma bola e fazer um gol e depois se retrancar. O Brasil não, o Brasil ele tem que começar com força total, matar o jogo e depois você faz isso. Porque depois o pessoal não vai ter força para virar o jogo ou fazer gol. Não, o Brasil quer começar, como que mais de boa, é o que aconteceu. Uma falha do Paquetá, foi 1-0. Pegou a zaga toda desprevenida. E é uma das melhores zagas do mundo. Disputou Champions esses dias, cara. Só que tava despreparado. Tava desprevenido. Tipo assim, eles estavam preparados para um contra-ataque. Então, pessoal, o primeiro jogo se resume a isso. Eu acho que o Brasil jogou bem em algumas partes do primeiro e do segundo tempo. O Marrocos, ele jogou muito melhor só no primeiro tempo. Depois, ele só esperou bola, entendeu? Ele só esperou por uma bola, só fez uma bola, entendeu? Quase faz um belo de um gol no final. O Paquetá também quase faz um gol de vôlei, não pegou com tudo, entendeu? Eu acho que assim, o Brasil... É que eu falo, eu vou falar, eu quero muito Hexa, gente. Mas se a gente já tá tomando um sufoco pra quarta colocada da Copa passada, imagine a gente pegar uma seleção de alto escalão.
Claro, é jogo, é outra coisa, gente. É outra atmosfera que vai ser. Mas imagine se a gente pegar uma Alemanha da vida. Uma Alemanha, uma Argentina. Ou sei lá, uma França. Um Portugal, cara. É porque eu falo assim, gente, Portugal pra mim é a maior favorita dessa Copa porque ela tem um time mais completo. Não é por causa do CR7, porque ele tem um time completo. O Brasil, ele tem protagonista um aqui e outro ali, cara. Entendeu? Eu acho que o Brasil, ele tem chance de chegar até umas quartas, mas depois ele vai perder força ali. Ali vai perder força. Porque a seleção brasileira, pelo que mostrou nesse primeiro jogo, é claro, a gente vai depois pegar 2 jogos fáceis. E o Haiti e a Escócia. Não são seleções que vão nos mostrar, nossa. Só que, imagine se a gente pega uma Holanda também. A Holanda vem forte, cara. Entendeu? Então, pessoal, tá tudo aberto. Eu acho que o Brasil, ele não tá com essa bola toda. Eu acho que, ou por ser primeiro jogo, sentiu, eu acho que o Ancelotti, ele já tem que ter uma base, porque hoje o time que ele montou quase não joga, entendeu? Então foi tipo um catadão aqui, um catadão ali, e vai ser isso. Vocês entenderam? Foi tipo isso. Só a parte da frente ali que praticamente é titular, mas a parte de trás e a volância, eu acho que ali ele pecou um pouco, que onde a gente perdeu o terreno, entendeu? É porque a gente teve sorte que o Marrocos também ele se cansou, cara. Imagina se fosse um time de alta intensidade. É que eu falo. É muito difícil saber. Então, o jogo de hoje, eu acho que 1-1 foi um bom resultado para os dois times. Mas eu acho que a gente tem que começar a ligar já o sinal de alerta agora. Que eu sei que um jogo não vai ser um parâmetro para toda a Copa. Mas, na minha opinião, o Brasil errou muita bola. O Brasil, às vezes, tomou muitas decisões erradas de passe. Na hora que era para finalizar, tentaram fazer alguma outra jogada e depois já era travado. Então, assim, toma cuidado, só isso. Confio na seleção, como eu falo, quero o Hexa, mas se manter essa postura, eu falo, o Brasil não passa nas quartas de final, entendeu? Porque daí a gente já elimina umas seleções de médio escalão, aí a gente vai pegar só prateleira alta. Aí, pegando prateleira alta, irmão, não é a 5 estrelas que entra no campo, não. Porque eu lembro, é o que eu falo, gente, eu sou muito saudosista de 2002 até 2006. Pega essas duas seleções. Essas duas. Cara, você olhava assim pros caras e falava, cara, eu vou jogar contra o Kaká, Dida, Adriano, Robinho, Diego, Gilberto Gil. Não, Gilberto... acho que é Gilberto alguma coisa. Marcos, Cafu, Lúcio. Mano, olha a seleção, mano. Olha a seleção. Os caras hoje olham a nossa seleção. Fala, velho, vai ser fácil. A gente não... É o que eu falo. A gente não pode colocar a gente não pode colocar 5 estrelas dentro do campo. Hoje não tá mais assim. Infelizmente não tá mais assim. O Brasil, ele perdeu esse protagonismo. E eu falo pra vocês, eles perderam esse protagonismo em 2022. 2022 não, desculpa, 2018. 2018 perdeu. Eu falo esse protagonismo. Porque o pós 7-1 que o Brasil teve, só foi ladeira abaixo. O Brasil não conseguiu ser mais o Brasil que a gente via. Então, assim, é que eu falo, torço, cara. Mas eu acho que muita gente fala, mas o Brasil é penta. Cara, as 5 estrelas não entram em campo. O que a gente fez no passado, ficou no passado. Mas hoje a gente tem que entrar assim com a postura. Nós vamos fazer a história. Precisamos fazer a história. Então hoje eu acho que o Brasil, ele começou errado. Essa nova história. Começou errado. Eu acho que deveria melhorar um pouquinho
essas passes de bola, essas marcações, colocar jogadores certos, você fazer jogadas melhores, entendeu? Como eu falo, hoje pra mim o ataque não existiu. Como eu falo, o Vini, ele teve uma sorte de ele estar livre, achar o passe pra ele e ele conseguiu fazer a jogada e fazer o gol. Só foi isso. Rafinha, nada. O único que eu falo, que eu falo, cara, jogou bem, que eu gostei, que foi Raspa. O Casemiro, eu gostei do jogo dele. Pena que saiu por conta do cartão. O Bruno Guimarães jogou super bem, fino da bola, ótimo volante, entendeu? Porque eu falo, são jogadores que eu vejo, na minha visão, que são bons. Agora, eu acho que o Paquetá é só segundo tempo, e olhe lá. O Endrick devia jogar. Luiz Henrique, mais oportunidade para ele começar com o Luiz Henrique, com o Danilo. Então tem jogadores bons que você não pode deixar na reserva. Beleza, pessoal? Então é isso. Mais um pós-jogo, né? O próximo encontro de pós-jogo, a gente só vai ver só na sexta-feira. Claro, à medida que for saindo notícia do Corinthians, eu vou estar postando aqui pra vocês. Tá, beleza? Forte abraço, tamo junto, é nóis. Vai, Brasil!